Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Primeira Coríntios 15, versos 51 e 52. Se puderem colocar-se de pé. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Pai, que a Tua palavra seja glorificada nesta noite, e sejamos apenas instrumentos, mas a glória, a honra e o louvor sejam tão somente Teus. Fala-nos nesta noite através do Teu Santo Espírito, usando a Tua palavra para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao ressoar a última trombeta, irmãos, no Novo Testamento, a expressão o dia do Senhor é um termo compreensivo e que designa os acontecimentos que terão lugar na consumação dos séculos. A expressão na Bíblia, ela assume diferentes formas. Por exemplo, nós encontramos as frases congêneres: dia do Senhor, dia do Senhor Jesus, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, dia de Jesus Cristo, dia de Cristo, dia de Deus, aquele dia e também o último dia. A volta de Cristo, que pode ser também chamada de sua segunda vinda, é representada por diversos vocábulos importantes. Nós temos, por exemplo, o termo parousia, que significa presença ou chegada, e esse termo era empregado no grego helenístico para designar a visita de um rei ou de um imperador a um outro reino, a uma outra cidade. E no campo da escatologia bíblica, nós temos o termo também que tem o mesmo sentido, apocalipse, ou desvendamento, abrindo a cortina, desvendando os mistérios que até então estavam encobertos. E a Bíblia fala que a volta de Jesus se dará com poder e grande glória. Esse poder e grande glória, porque quem está em cena é a pessoa de Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 13, ele fala: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a vinda de Cristo
todos os textos bíblicos que tratam desse tema sempre abordam, sempre explicam e falam que esse acontecimento se dará com grande poder, com poder e grande glória. E existem algumas perguntas que são fruto da curiosidade de muitas pessoas. E essas perguntas, elas merecem ser respondidas com clareza à luz da palavra de Deus. Por exemplo, por que Jesus virá? Por que Jesus voltará? A Bíblia fala que ele virá dessa próxima vez para cumprir uma promessa que ele mesmo fez, que ele mesmo deixou com os seus discípulos e consequentemente com a sua igreja. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando no momento em que Jesus estava voltando para o céu, os discípulos com os olhos fitos nele, enquanto ele subia. Nesse momento, aparecem junto deles dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque eram da Galileia, por que estáis olhando para as alturas, para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então os anjos já deixaram essa promessa de que Jesus um dia voltaria, e nós vamos no interregno dessa mensagem a mostrar por que Jesus está voltando. A primeira vez ele nasceu de uma virgem, de uma mulher. Ele veio para cumprir o projeto de Deus, o projeto do Pai. Ele veio para se fazer homem e, sendo homem, morrer numa cruz para resgatar os homens dos seus pecados. Uma segunda pergunta que nós temos ouvido algumas vezes de algumas pessoas: como Jesus virá? De que forma Jesus virá? Então nós já adiantamos dizendo que ele virá revestido de glória e de poder. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Imaginem só esse momento espetacular, esse momento extraordinário, quando Jesus nas nuvens aparecer nas alturas para guardar ali dos ares a igreja, os salvos, os redimidos. Será um momento espetacular, extraordinário, que palavras humanas não podem explicar. Uma terceira pergunta que já me foi feita algumas vezes, e muitas pessoas têm esta curiosidade: quando Jesus virá? Nós não temos na palavra de Deus data definida de quando ocorrerá o arrebatamento da igreja ou a volta de Cristo. Deus não nos deu a permissão de sabermos a data do retorno de Cristo.
O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Filho aqui está com F maiúsculo, refere-se ao próprio Cristo. Nem o Filho, mas unicamente o Pai, meu Pai. Por que Jesus disse que nem ele sabia? Claro, ele sendo onisciente, ele sendo igual ao Pai, ele sabia. Só que esta ordem, o sinal verde, será dado pelo Pai. Quando ele disser: meu filho, chegou o momento, chegou a hora de você descer, de você receber nos ares o meu povo, a minha igreja, espalhada pelo planeta Terra. Esta ordem, este sinal verde, será da alçada exclusiva do Pai. Será uma ordem dada pelo próprio Deus. Agora, irmãos, para quem Jesus virá? Nós já adiantamos e também já respondemos. Ele virá para recolher, para arrebatar os seus escolhidos. Mateus 24, 31b. Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Veja bem, não é o mundo. Há um grupo, há uma geração, há um povo neste planeta Terra que um dia será tirado daqui, será arrebatado. Está bem claro, os escolhidos de Cristo, Ele os ajuntará desde os quatro cantos do globo, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, o desejo de Cristo, esse sempre foi o desejo dele, é o de ter-nos em sua companhia. Ele nos quer perto dele. Por isso, ele virá nos buscar. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu, como te havia dito, vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo para os discípulos: eu não vou ficar aqui para sempre, eu vou voltar de onde eu vim, para onde, de onde eu saí. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, essa promessa de Cristo revela o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer perto dele. Qual é o pai que não tem prazer de estar perto de seus filhos? Qual é a mãe que não tem prazer de dormir, de estar, de sentar, de comer, de comungar com os seus filhos? Cristo não seria diferente, irmãos, e Ele não nos salvaria para nos deixar soltos, para nos deixar alheios, para nos deixar neste mundo sem orientações e sem diretrizes. Não, Ele nos salvou, mas Ele disse: olha, vocês vão estar aqui por um tempo para propagar, para proclamar, para difundir o Evangelho, o meu Evangelho, a minha palavra a todas as nações. E quando isso acontecer, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo, noiva de Cristo, e como tal, esta noiva aguarda o momento da realização das núpcias, da festa de casamento, das bodas.
que Apocalipse chama de bodas do Cordeiro, como lemos no capítulo 19, versículos 7 e 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória a Ele, o noivo, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Olha que a igreja hoje é chamada de noiva, mas naquele dia será chamada de esposa, porque vai acontecer a festa de casamento da noiva com o noivo. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E sabe quem são esses convidados das bodas? Vão ser convidados, vão estar lá, para aqueles que morreram antes da instituição da igreja, antes da fundação da igreja. Todos os crentes que morreram no Velho Testamento e não fizeram parte da igreja neotestamentária, eles serão os convidados para a festa das bodas do Cordeiro. Uma outra pergunta que algumas pessoas costumam fazer: como estará o mundo quando Cristo voltar? A Bíblia fala, próprio Jesus, que o mundo estará semelhante a Sodoma e Gomorra, ou seja, sodomomorizado. O mundo estará à semelhança de Sodoma e Gomorra. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, os contemporâneos de Noé que rejeitaram, zombaram, mofaram, ridicularizaram o velho, o ancião, o homem de Deus. Ele está dizendo, como foi nos dias de Noé, como houve rejeição, indiferença, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. É errado comer e beber? Não. É errado casar? Não. Mas eles só pensavam nisso, eles eram materialistas, eles não pensavam no céu, não pensavam em Deus, eles não acreditavam na mensagem de Noé. E Cristo está dizendo que como houve rejeição nos dias de Noé, também haverá rejeições nos nossos dias, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Haverá muita traição, infidelidade e apostasia. Sabe o que é apostasia? Deserção da fé, muitos abandonando a Deus. Eu não digo igrejas, mas muitos virando as costas para Deus. Como diz o hino do nosso inário: quantos que corriam bem, de ti agora longe vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. E aí o autor do hino pede, clama: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Irmãos, é uma vergonha triste nós vemos a realidade de muitas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo. Os Estados Unidos há regiões
onde eles estão fechando templos, estão vendendo os templos para boates, para bares, porque o povo não quer saber mais de Deus, o povo não quer ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E para uma igreja reunir, atrair pessoas, ela tem que mudar sua liturgia, ela tem que inovar, ela tem que implantar costumes esdrúxulos, vergonhosos, para atrair os jovens, para atrair os adultos, para atrair as classes sociais. E nós não temos autorização de Deus para mudarmos a teologia, a ortodoxia, para atrair pessoas. Quem atrai pessoas não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Haverá muita traição, infidelidade, apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3, mas o Espírito expressamente declara, fala que nos últimos tempos, nós já estamos vivendo esses últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Hoje pela manhã eu falei sobre alguns desses espíritos enganadores que se travestem, que se apresentam como mensageiros de Deus, mas na verdade são mensageiros do diabo, do inferno, das trevas, porque estão alterando, mudando a teologia, a ortodoxia, para atrair pessoas, apresentando falsas promessas para terem os seus templos cheios. Irmãos, a mensagem do Evangelho é inegociável. É inegociável. Ou os homens e mulheres aceitam como essa teologia é, ou não tem negócio com Deus, não tem acordo com Deus. Porque, irmãos, os contemporâneos de Noé pereceram todos, morreram toda aquela geração, só escapou a família de Noé, irmãos. Só escapou a família de Noé. E não está sendo diferente hoje também. A arca da salvação está aí. A mensagem sadia e correta do Evangelho de Cristo está sendo pregado por muitos pastores fiéis, por muitos obreiros comprometidos com Deus e com seu reino, mas muitos não querem. E quando querem algo que satisfaçam seus sonhos, seus gostos. Eu quero uma igreja que eu já imaginei na minha mente. Se não for desse jeito, eu não quero. E vai para o inferno, porque Deus não vai adequar, Deus não vai modificar, Deus não vai mudar a verdade para atrair aqueles que não querem a verdade. Os homens perderão completamente o senso de temor a Deus. Haverá extrema corrupção sobre a terra, e nós estamos vendo isso. 2 Timóteo capítulo 1, nós omitimos aqui o capítulo, versículos 1 a 5, os irmãos localizem por favor depois. Sabe porém isto, que nos últimos dias, capítulo 3, de 1 a 5, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, a egolatria, antropolatria, homens adorando a si mesmos. Por que gastam fortunas e fortunas com cirurgias plásticas? Não.
Estou aqui condenando determinadas situações, casos, mas muitos estão preocupados com a sua pessoa, com a sua imagem, com a sua performance, e se esquecem de que Deus está preocupado com o seu coração. Ele está olhando para dentro. Não importa se a pessoa não tem boa aparência física, mas se ela é uma pessoa comprometida com Deus e com seu reino, esta pessoa é bem-aventurada. Serão homens presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Os homens estão se descaracterizando fisicamente. Tempo desses eu vi uma reportagem de um homem chamado Homem Gato. Ele está modificando o seu corpo, seu rosto, para se parecer com um gato, com um animal irracional. É isso que Paulo está dizendo aqui, sem afeto natural, irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Eles não querem acordo, eles não querem a paz, eles não querem convivência com Deus e com os que confessam o nome de Deus. São caluniadores, insaciáveis, nunca se contentam, seja no sexo, seja na avareza, seja na comida. A Bíblia fala dos glutões. São insaciáveis, vivem em função dessas coisas, são cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, arrogantes, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Alguns apresentam a aparência de piedade, no entanto, negam a prática dela. E é o conselho de Paulo, terminando esse texto, é esse: afasta-te destes, porque você corre o risco de ser contaminado, de ser influenciado por eles. Mas a Bíblia também fala que o mundo, nos dias que antecedem a volta de Cristo, será um mundo de falsidade religiosa, de falsos cristos, da deflagração de guerras, de pestes, de terremotos. Agora estamos vendo essa doença se alastrando pelo mundo e o medo das autoridades de que ela se torne uma epidemia global, uma epidemia mundial. Um escritor antigo chamado Hal Lindsey, ele, em um dos seus livros, ele declara: o movimento dos ministros cristãos das principais denominações, afastando-se de suas crenças históricas, tradicionais, transformou-se em verdadeira debandada. Algumas faíscas auspiciosas surgiram daqui e ali, mas em sua grande maioria as doutrinas históricas básicas da Bíblia foram postas de lado pelas hierarquias eclesiásticas, tanto nesse país, lá nos Estados Unidos, como no exterior. A Bíblia nos adverte quanto a isto, porque virá tempo, como já lemos, em que não suportarão a sã doutrina, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às historietas, às fábulas. Lembram disso? As carochinhas, né? História de carochinhas. É isso que eles estão fazendo, irmãos. Não pregam mais a palavra na sua essência, na sua genuidade. Eles estão alterando
mudando a palavra de Deus para adequarem aos seus gostos e aos seus prazeres. A Bíblia fala dos falsos mestres. Jesus disse: não deixem que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Irmãos, eu relacionei um grupo de 25 pessoas, desde o século passado, século 20, até agora, século 21, pessoas que se apresentaram, se declararam sendo Cristos. O último que nós conhecemos no Brasil, tão conhecido na mídia, chamado Henry Cristo, morreu recentemente. É o que nos informa, a mídia. Ele viajou pelo Brasil inteiro e disse que ia chegar um dia em que ele ia se transformar, para ser arrebatado. Isso não aconteceu, e depois disso ele se isolou. Nunca mais o vimos na mídia dando entrevistas, e era motivo de chacotas, de piadinhas por parte dos próprios entrevistadores, que brincavam, que zombavam dele. Foram muitos que apareceram século passado, século 21 e antes de Cristo. Se Cristo não voltar logo, outros surgirão no cenário se apresentando como Cristos, mas não passam de pseudos, de falsos cristos e falsos profetas. Jesus disse: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E ele falava sobre uma época de caos político, quando os países seriam dilacerados pela guerra civil, pelas revoluções. Desde o começo da história, quer registrado em jornais ou artigos, antigos pergaminhos, ou mesmo nas paredes das cavernas, ouvimos falar de guerras travadas constantemente. No entanto, isso se agravou nos últimos séculos, e principalmente no século XX e agora no século XXI. Nós temos que estar atentos a esses acontecimentos, irmãos. A igreja não pode estar dormindo, não pode estar alheia a isso. Os pastores precisam falar mais sobre a volta de Cristo. Os pastores precisam despertar os crentes, para que esses crentes estejam preparados para este acontecimento, para este evento, para que ninguém seja apanhado de surpresa. A Bíblia diz que com a presença da igreja no mundo, o Espírito Santo está aqui exercendo o seu ministério através dessa igreja, ou seja, da igreja de Cristo espalhada pelo mundo, espalhadas pelo mundo. Com o arrebatamento da igreja, consequentemente, o Espírito Santo também sairá. Com a saída da igreja e sem a presença do Espírito Santo, o mundo entrará numa nova era. Este período, que terá uma duração de 7 anos, é chamado na Bíblia de a grande tribulação. Um ditador mundial se levantará, o qual receberá de todos os governos e autoridades do mundo a liberdade para dominar e para governar. Paulo fala a respeito desse personagem na segunda carta, eu creio que sim, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12, porque já o mistério da injustiça opera, somente será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Domingo passado nós falamos sobre a verdade. Por onde anda a verdade? Irmãos, existe uma operação estabelecida, criada, montada no mundo, e ela se formará mais ainda quando o anticristo vier para assumir o seu governo ditatorial na terra, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E ele então estabelecerá uma falsa paz. Ele vai implantar isso em toda a terra. Referindo novamente a Hal Lindsey, comentando sobre a ONU, ele diz: na pedra angular do edifício das Nações Unidas, lá bem na fachada, na frente, vê-se gravada parte de uma profecia bíblica: converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada sobre outra nação, nem deflagrarão mais guerras. E eles se basearam no que está escrito lá em Isaías, capítulo 2, versículo 4, uma palavra profética, escatológica. E esta citação, meus irmãos, ela está completamente deslocada do contexto filosófico da ONU. Infelizmente, esta passagem fala do tempo em que o Messias vai reinar na terra, em Jerusalém, e julgar as nações lá de Jerusalém, e será um reino visível, real e histórico. Os governantes do mundo são informados por meio de muitas profecias que Deus enviará o seu rei para governar na terra e firmar um reino de paz, um reino de justiça e de equidade. Em lugar do governo de impiedade, de egoísmo, de violência, Jesus virá numa época de catástrofes universais, quando o homem estiver à beira da hecatombe, da autodestruição. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 25 a 28, nós lemos próprio Jesus declarando: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Você costuma, como crente, eu não digo todos os dias, mas você tem o hábito de pensar nessa volta, na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja? Você, algum momento, tem parado de pensar que Ele pode voltar agora? E nós podíamos pensar isso agora. Ele pode voltar antes de chegarmos em nossas casas hoje. Jesus pode voltar hoje. Você tem pensado nisso? Coloque isso dentro dos seus planos, não é? Não planeje somente as coisas materiais, não planeje somente os seus assuntos administrativos. Planeje também isso, coloque na sua agenda. Jesus poderá voltar a qualquer instante. Eu tenho que estar preparado, de cabeça erguida, para me encontrar com Ele. Sua vinda será anunciada
pelo toque, clamor, clangor. Texto que nós vamos falar de clangor, que tem o sentido de som rígido e estridente. Todo o planeta Terra, todos os crentes. É claro que os incrédulos não verão o Filho de Deus descendo. Só um privilégio da igreja. Por isso que se chama arrebatamento. Porque mães desesperadas vão ver os seus carrinhos de bebês vazios. Cônjuges que verão seus parceiros, seus esposos ou esposas sendo arrebatados e eles ficando filhos de crentes que não se converteram quando perceberem os seus pais já foram arrebatados. Será um desespero no planeta Terra, angústia, como diz o texto, e perplexidade. O que foi que aconteceu? Aí o diabo vai aproveitar esse vazio, não é? Essa catástrofe na visão dos que ficarem. Vão dizer: foram os ETs que vieram, os alienígenas que levaram esse povo para o outro planeta. Torcendo a verdade, deturpando a palavra de Deus, eles ainda não admitirão que ficaram aqui porque rejeitaram a salvação de Jesus Cristo. Virá acompanhado de miríades de anjos, será um espetáculo inenarrável. Quando a Bíblia fala que ele virá com poder e grande glória, isso nos mostra um pouco de que será um acontecimento extraordinário, deslumbrante, inenarrável. Veremos a Cristo de uma forma dimensional, inigualável. A luminosidade de sua presença será indescritível, será inenarrável. Irmãos, essa promessa, ela é alimentada por você em seu coração, ou você tem, por causa das lutas do dia a dia, dos problemas, das enfermidades, do desemprego, das crises, você tem perdido, você tem se esquecido dessa promessa, e não tem se lembrado, tem apenas se deixado ser levado pelas preocupações do dia a dia. Você não tem alimentado em seu coração a promessa da volta de Jesus. Você gostaria de ser arrebatado também? É claro, pastor, se eu fizer essa pergunta, é óbvio que ninguém vai dizer que não. Mas não é só ter o desejo, mas é preciso se preparar para este momento de glória, quando o Senhor virá para arrebatar, não o mundo, mas os escolhidos de Deus, a sua igreja. E eu não gostaria que você ficasse, você ainda não se definiu, e você é um amigo do Evangelho, amigo dos crentes, mas ainda não tomou uma decisão. Até quando isso vai durar? Por quanto tempo ainda você vai ficar protelando, adiando a sua decisão por Jesus Cristo? Por que não fazer isso agora? Porque não temos certeza se chegaremos hoje em casa, porque o Senhor Jesus pode voltar ainda hoje. Faça a sua decisão, meu irmão, minha irmã, consagre-se. Se a sua vida espiritual, sua vida cristã tem sido uma vida vazia, inócua, sem objetivo, você não tem se envolvido com a obra de Deus, tem apenas se envolvido com seus interesses materiais. Pense nisso, o Senhor Jesus pode voltar agora. Se há alguém afastado, distante, longe de Deus, aproveite esse momento, essa oportunidade, para se chegar a Jesus Cristo enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino
Cristo volta. Aleluia, está na pasta do coral, né? Primeira pasta, a irmã Cícera vai tocar, creio que a irmã vão conhecer. Será de manhã, é esse, né?